tecnologia e novos negócios, com Everton Andrade. 13h34, estamos de volta com a Estação de Notícias e o Everton Andrade já está na linha com a gente. Hoje a gente vai falar sobre veículos autônomos. O meu sonho, Everton, é ter aqueles carros que estacionam sozinhos, sabia? Boa tarde, Matheus. Boa tarde a você que está nos ouvindo. Pois é, acho que esse é o sonho de muita gente, não só o que estaciona sozinho, mas o que dirige totalmente sozinho, que a gente vê nos filmes aí. Então, acho que esse é o sonho de bastante gente, e isso muito influenciado pelo que a gente vem vendo acontecendo aí ao longo do mundo, principalmente em filmes de ficção científica e outras coisas que acontecem e acabam nos dando essa vontade, né? E até porque também não é tão distante assim hoje em dia você ter um carro com alguma automação, que funcione de uma forma autônoma, mesmo que seja um pouquinho assim, né? Bom, mas o que acontece, né, que apesar de a gente ficar falando muito da ficção, falar muito de uma forma distante, até pensando, assim, vislumbrando a questão do carro autônomo, na verdade é uma tecnologia que vem sendo desenvolvida há muito tempo e ela vem se tornando cada vez mais presente no nosso cotidiano e ela meio que acompanha aí o desenvolvimento de outros 3 grandes setores, que é a indústria automotiva, a robótica e, sobretudo, a computação. Sim. E como esses setores vieram desenvolvendo muito aí nos últimos anos, a computação, principalmente o ramo da inteligência artificial, a gente conseguiu dar um salto significativo nos últimos anos para ver esses produtos que antes a gente via nos cinemas e nos livros de ficção se tornarem realidade. E um grande feito que aconteceu nessa trajetória toda foi em 2004, uma corrida chamada de DARPA Grand Challenge, que foi organizada pela DARPA, que é uma espécie de departamento ou associação ligada ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, organizou a primeira competição de veículos autônomos. Foi lá em 2004 e o desafio era percorrer 240 quilômetros num deserto, onde os competidores, os programadores, receberiam as coordenadas em poucos minutos antes da corrida e o carro deveria chegar ao destino final. Foi um fracasso total. O vencedor conseguiu correr apenas 12 quilômetros dos 240, mas serviu para incentivar todo esse novo ramo que a gente conhece hoje como os veículos autônomos. Já no ano seguinte teve um grande avanço, conseguiram percorrer todo o trajeto e a cada ano isso foi melhorando, sendo que hoje a gente tem diversas dessas competições, tanto sendo realizadas virtualmente quanto no mundo físico. Uma bem interessante que eu achei é a Robo Race, que é a espécie de Fórmula 1 desse tipo de corrida. É bem legal, você que está aí na frente do computador, coloque no YouTube que é bem legal. Eles até quebraram o recorde mundial de velocidade em carros autônomos, chegando a mais de 280 km por hora em um carro elétrico e totalmente dirigido por um robô. Então é bem legal de ver. Só que além desse tipo de competição, tem outras competições. Competição para estacionar, igual você falou, controle logístico, de onde colocar uma coisa no armazém e até outras funções específicas. A gente tem várias competições fazendo com que o desenvolvimento dessas funcionalidades sejam cada vez mais realidade. A gente vai tendo essas competições, ajuda a ter um grande salto. Isso é bem interessante. Everton, você estava falando aqui sobre as competições, né, e sobre essas corridas. O primeiro contato que eu tive, assim, a primeira vez que eu vi algo sobre carros autônomos foi no filme Eu, Robô, que tem aquela cena lá no túnel, aí ele bota o carro para dirigir sozinho enquanto ele lê as coisas. Nunca esqueci o filme Eu, Robô, estrelando Will Smith. Pode falar, mano. Esse aí é um marco, é a nossa utopia, assim, de como a gente pretende que a automação chegue, que é o nosso nível mais elevado. E falando assim em nível, né, por causa de toda essa diversidade, tem uma sociedade de engenheiros chamada Sociedade Internacional de Engenheiros Automotivos,
que ela fez uma escala para direcionar o desenvolvimento e facilitar a regulamentação. Então, essa escala tem 6 níveis, indo desde veículos sem automação, que é o que vem até sendo abandonado no mercado, até esses veículos mais de nível 1, que a gente chama de direção assistida, que ele já estaciona, tem controle de tração, freia para não bater no carro da frente, passando aí por diversos níveis de automação, indo de automação simples ali, que a gente já tem os tais pilotos automáticos hoje no carro, onde você regula uma velocidade e você tem que simplesmente ficar com a mão próxima ao volante para ficar mantendo o carro na pista, fazendo alguma frenagem muito brusca, até esse sonho aí que você falou do Eu Robô. Então, hoje a gente está aí entre o nível 2 e 3. No Brasil, a gente tem diversos projetos sendo feitos por universidades, como o USP, Unicamp e até a Federal do Espírito Santo, tem projetos bem interessantes. Mas no ano passado saiu o primeiro projeto de carro autônomo elétrico de uma startup. O nome do carro é Ecotec 4. E ele já começou a ser alugado lá no Paraná para fazer esse transporte de passageiros dentro de um terminal de aeroporto ou uma grande empresa e também pequenas cargas, porque ele transporta até 100 quilos. Legal. Então você pode colocar a carga dentro do carro e ele vai levar sem precisar ninguém dirigir. Legal. É bem legal. Everton, O grande problema do Brasil é a questão da regulamentação. Tem muita trava ainda, mas muita gente está investindo aqui por causa do potencial da automação na lavoura e no transporte de carga, porque esses setores parecem aderir melhor a esse tipo de transporte autônomo e a gente aí tem um grande potencial, nossa indústria incentivaria muito esse tipo de pesquisa. Legal. Everton Andrade, nosso colunista de tecnologia. Everton, muito obrigado, interessante. Adorei o tema de hoje e a gente se vê na semana que vem. Até semana que vem, abraço.